Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, por esta porta aberta ainda de salvação, por essa oportunidade que temos de falar das boas novas, da salvação pela graça, da justificação pela fé em Cristo Jesus. Rogamos por todos aqui, Pai, pedimos por aqueles que porventura ainda não creem no Teu Filho Jesus, para que nesta noite sejam tocados em seus corações e possam conhecer essa graça salvífica, possam conhecer o perdão de todos os seus pecados, crendo em Jesus Cristo, o Salvador. Pedimos pela Tua direção também em tudo que vai ser dito aqui, para que seja conforme o Teu coração e conforme a verdade da Tua palavra. Rogamos isso em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Hoje foi falado aqui de Caim e Abel e do sacrifício que eles fizeram e como o sacrifício de Caim não foi aceito e o de Abel foi aceito. E uma coisa que é um entendimento básico, para a gente entender a Bíblia inteira, é uma chave que é a seguinte: Deus não precisa de nada. Não tem nada que nós precisemos dar a Deus. E é muito importante entender isso, porque tem muitos cristãos que são pagãos na sua mentalidade. Tem uma mentalidade de pagãos. Eles acham que eles, dando algo a Deus, Deus então vai poder abençoá-los, vai poder ajudá-los, vai poder dar prosperidade, saúde, etc. Então eles fazem uma barganha com Deus. E essa ideia tem que ser totalmente eliminada da cabeça para entender o que é o Evangelho. Para entender que Deus, como fala em Romanos 11, 32, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, Deus não precisa dos nossos sacrifícios nossos. Deus tem tudo. Ele é o dono de tudo. Ele é o dador. Ele é o dador. Nós somos os receptores, mas Deus é o dador. Então não há barganha com Deus, não há promessa com Deus que você faça esperando receber alguma coisa em troca. Em Hebreus 7 diz assim, versículo 7, ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Esse é um princípio também da palavra de Deus. O menor somos nós, os menores é abençoado pelo maior. É de cima para baixo que fluem as bênçãos, não de baixo para cima. O Senhor não está esperando nada de nós, mas Ele está esperando que sejamos receptivos à Sua palavra e à Sua vontade. Em Atos 20, 35, Paulo escreveu também dizendo: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Se o próprio Senhor falou que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, você acha que Ele vai querer ficar na ponta do receber? Não, Ele já está na ponta do dar. Ele oferece tudo para nós. Tudo que nós precisamos, começando pela própria salvação eterna. Em Hebreus capítulo 9, versículo 22, diz assim: quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então a ideia errada do homem é querer oferecer sacrifícios a Deus que não sejam de sangue, e de sangue, do sangue verdadeiro, do sangue do Cordeiro de Deus. O único sacrifício que Deus aceita é aquele que aconteceu na cruz do Calvário há 2000 anos. É por meio daquele sacrifício que Deus provê a salvação para o ser humano, para cada um de nós. E o rei Davi, em 1 Crônicas 29, 14, ele disse: por quem sou eu e quem é o meu povo
para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes, porque tudo vem de ti, e do que é teu, tu damos. Tudo vem de ti, e do que é teu, tu damos. Em Gênesis capítulo 4, versículo 6, diz assim: E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste, e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. O pecado já estava ali à porta de Caim. Antes mesmo dele matar o seu irmão, Abel, já estava ali, pronto para dar o bote. A hora que ele pensasse no seu ciúme, né? Ele pensasse em querer dar algo de si mesmo a Deus, que foi o que aconteceu. E foi ali que começa a tragédia de Caim. Martinho Lutero, ele definiu o pecado da seguinte maneira, ele falou em latim, né? Homo incurvatus in se, que pecado é o homem encurvado em si mesmo. Isso é o pecado. Pecado é aquilo que você faz buscando interesse próprio. Muitos não entendem isso. Você pega um espírita, por exemplo, ele vai te dizer que sem caridade não há salvação. Só que ele não entende o seguinte: realmente não há salvação sem caridade, mas não sem a caridade dele, é sem a caridade de Deus. E a caridade de Deus se expressou na cruz, quando Deus entregou o seu próprio Filho para morrer no lugar do pecador. Essa é a verdadeira caridade. Não aquele favor que você faz para os pobres ou qualquer coisa assim, muito bom, mas Deus não precisa disso para trocar pela sua salvação, de jeito nenhum. E João capítulo 6, versículo 28 diz assim: Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, não respondeu às obras, respondeu: a obra, no singular, de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então o ponto de partida para o homem pecador é crer em Cristo, que foi enviado por Deus para salvar o pecador. Esse é o ponto de partida. Não adianta querer procurar outro caminho, não adianta querer fazer barganha com Deus. Olha, Senhor, se o Senhor me der a salvação, eu vou ajudar os pobres, eu vou alimentar os famintos e tal. Não vai adiantar, porque Deus não precisa disso. Ele não está barganhando, ele não está trocando o sangue do seu Filho derramado na cruz por qualquer coisa que nós façamos. Porque toda caridade, ela tem um ponto de egoísmo, de egocentrismo. Eu vou fazer caridade porque aí Deus me ajuda. Aí eu vou ser próspero. Eu vou dar 1.000, Deus vai me dar 1.000.000. Então eu penso em mim. Pensa na reencarnação. O que é a doutrina espírita, por exemplo? Ou a pessoa pratica um monte de coisa, tal, fica com karma imenso, e aí ela tem que voltar numa suposta outra vida para eliminar aquele karma. Muito bem. Agora você vai ajudar, por exemplo, ele nasceu cego. Nasceu cego porque pecou na outra vida e nasceu cego. Embora o Senhor Jesus avise que aquele cego lá de nascença que ele curou, não tinha pecado antes para ter nascido cego, né? Mas tudo bem. A ideia do Espiritismo é essa. Agora, se ele nasceu cego porque ele pecou, e isso é para limpar o karma que acumulou, ele tem que sofrer para limpar o karma, por que eu vou ajudá-lo? Por que eu vou ajudar a curar o cego, ajudar a alimentar o faminto? Eu vou atrapalhar a evolução dele, eu vou atrapalhar a pena dele. Tem que deixar mesmo ele continuar sofrendo para eliminar. A doutrina espírita, poucas pessoas entendem que ela é egocêntrica ao extremo. O espírita não faz o bem pensando no benefício do outro. Ele faz o bem pensando no seu próprio benefício. Não, eu tenho que ajudar porque eu elimino o meu karma fazendo caridade. Mas e ele que precisa sofrer para eliminar o karma dele? Como é que faz? Não interessa. Eu estou eliminando o meu. Eu primeiro, né? Em Gênesis, capítulo 4,
conta a história de Caim. E é impressionante o que a gente encontra nesse trecho, principalmente porque ele vai culminar com uma figura de Cristo. Uma figura de Cristo, representado na pessoa mais improvável, que era o Lameque, né? Lameque, que era o descendente de Caim. Mas vamos à história. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. E aqui tem um parêntese que eu gosto de abrir, porque na minha versão aqui fala vagabundo. Em outras versões fala errante, que já atualizaram, porque a palavra vagabundo em português, ela perdeu o sentido original, que era de uma pessoa sem morada certa, né? E aconteceu um episódio engraçado, que tinha um irmão aqui no Brasil visitando, ele era suíço, e falava muito mal um espanhol, um portunhol misturado, e eu estava de mudança, e ele já sabia que eu tinha me mudado várias vezes. E meu pai estava ajudando na mudança, e ele falou para o meu pai assim: oh, seu hijo és muito vagabundo. Meu pai quase bateu nele, né? Falar isso do filho? Como que o filho é vagabundo? Porque ele sabia o termo bíblico de errante. Na realidade, nas versões antigas é vagabundo, mas eu não sou tão vagabundo assim. E então disse: quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Quem é esse Caim que se atreve a decidir algo por Deus? Como que ele fala que a maldade dele é maior do que a que possa ser perdoada? É Deus quem perdoa. É o ofendido que decide que maldade é grande ou pequena, se o perdão é ou não possível. Mas aqui já começa a mostrar o caráter de Caim. Ele se achava superior. Ele se achava o cara. Ele achava que ele podia determinar qual seria o castigo que ele iria merecer. E continua dizendo assim: eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante, ou vagabundo, na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Repare que Caim está mais preocupado com aquilo que ele vai sofrer do que aquilo que o seu irmão sofreu. Ele não está nem um pouco preocupado com o que ele fez com Abel. Isso aqui não é arrependimento. Esse é o tipo do arrependimento de Judas, por exemplo. Quando Judas se arrependeu, o que a Bíblia fala, ele se arrependeu porque não deu certo. Ele perdeu a aposta que ele fez. Ele queria ficar com as moedas, ele queria que ninguém percebesse o que ele fez. Mas aí a coisa andou ao contrário, o leite azedou. Esse tipo de arrependimento é o arrependimento do bandido. Você vê no jornal, na TV, né? O jornalista chega lá no camburão, está o bandido algemado, lá aquela cara de tristeza, né? E aí, meu amigo, você está arrependido do que fez? Doutor, estou muito arrependido. Arrependido demais, não devia ter feito. Arrependido coisa nenhuma. Ele está arrependido porque ele foi preso. Ele está pensando nele, em si mesmo. Ele não está nem aí com as pessoas que sofreram com o crime dele. Esse é o arrependimento humano, porque o homem é egocêntrico. O homem quer vantagem para si, ele quer levar vantagem em tudo. Ele vive na base da lei de Gerson, né? Ele quer levar vantagem em tudo. Ele não pensa no dano que fez para o próximo e nem mesmo no dano que fez para Deus. Esse é o estado de Caim e esse é o estado nosso. Todo ser humano é assim. Nós queremos furar a fila, nós queremos estacionar onde não pode, nós queremos ter vantagem nas coisas, nós pensamos em nós mesmos, mas não pensamos no outro.
Ah, legal, eu peguei a vaga, né, que era proibida, era vaga de deficiente, mas era só para buscar um jornal ali na banca e tal. Mas se chegar um deficiente, como é que ele vai estacionar? Como é que ele vai descer com a cadeira de rodas? Nós não pensamos no outro, nós pensamos só em nós mesmos. Assim é Caim e assim é cada ser humano pecador. O seu interesse é para consigo mesmo. Porém, disse-lhe o Senhor: portanto, qualquer que matar Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque, e ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. Aqui tem um ponto importante que a gente tem que lembrar. Quando pecamos, nós acabamos trazendo consequência para nós mesmos e para outros, para terceiros. É como uma corrente, né? Você começa uma corrente, aí ela vai se alastrando, e outros sofrem também com o seu pecado. E aqui Caim vai criar toda uma geração de pessoas que estarão contaminadas com o seu pecado e com a sua culpa. E por isso que agora ele vai se casar, ele vai habitar na terra do Nod, e vai se... Agora não me pergunte com quem casou Caim, porque essa pergunta eu sempre recebo. A Bíblia é muito econômica. Ela não põe tudo a respeito de todos. Ela põe só aquilo que precisa para o relato bíblico, só isso. Então você vai, por exemplo, num evangelho, lá fala de 2 possessos. 2 homens gadarenos que estavam possessos. Você vai no outro evangelho, só fala de um. Você fala, o que aconteceu? Sumiu o outro? Não. É que para o tema daquele evangelho, basta um. Não precisa ter 2. 2 é para o outro, porque o outro tem desdobramentos que necessita falar dos 2. Mas se precisa falar de um só. Então nós nunca vamos saber muitas coisas que a Bíblia não revela porque não interessa. Não interessa. Ler a Bíblia não é que nem escutar conversa de velho. Você já escutou conversa de velho? Velho começa a contar um caos. Aí ele fala, então, daí eu fui lá, encontrei o Sebastião, que é casado com a prima do Antônio. E eles tiveram um filho que viajou para o exterior. Aí o cara começa a contar toda a história, a genealogia, que não tem nada a ver com o caso que ele ia contar. Velho é assim. E ainda esquece no final onde é que começou a história, né? Outro dia eu estava numa live e eu comecei a contar uma história, eu fiz exatamente isso. De repente eu estava num ponto que eu não sabia o que eu estava fazendo ali. Como é que eu cheguei ali? Eu não sabia. Eu não podia perguntar também para os que estavam escutando, porque eles não conheciam a história, né? Mas isso é o que acontece também com o relato bíblico. Ele é econômico. Ele é econômico. Ele fala só daquilo que interessa e nada mais. Então você não vai encontrar o RG da mulher de Caim, nem a data de nascimento, nem se ela era loira, morena, nada. Porque não interessa. Mas ele casou com alguém. E outra coisa, não havia qualquer lei nessa época a respeito de irmãos e irmãs se casarem. Então, muito certamente, né? Adão e Eva tiveram outros filhos que se casaram entre si e tiveram filhos e mais filhos e netos, etc. Mas o único que interessa é Caim e Abel, porque esses são os personagens da nossa história aqui. Os outros não adianta falar deles. O que Caim faz? Ele vai habitar lá na terra de Nod, etc, etc. E conheceu Caim, a sua mulher, ela concebeu, e conhecer aqui, outro dia eu tive que explicar para uma pessoa que leu Gênesis e me escreveu, falou assim, mas Mário, Adão conheceu Eva só depois que saíram do Éden? Eu falei, como assim? Não, eles estavam no mesmo jardim e um não via o outro. Eu falei, claro que ele via um ou outro. Mas é que o verbo conhecer na Bíblia significa ter relações sexuais. Não necessariamente que eles nunca tenham se encontrado, que o Éden era tão grande que eles não se encontravam. Eles se conheciam, claro, né? Mas eles só realmente tiveram filhos depois.
Então conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque, e ele edificou uma cidade. Não me pergunte também quantos habitantes ia ter essa cidade, porque não fala de mais gente aqui. Mas isso certamente existia gente, porque para construir uma cidade tinha que ter mais gente. Ele não ia construir a cidade só para enfeite, tinha que ter mais gente. Ele edificou a cidade, chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. E aqui a gente tem mais um detalhe de como é o ser humano pecador que só pensa em si mesmo. Porque lá no Salmos 49, 11, diz assim: o seu pensamento interior, o pensamento interior do ser humano, é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia, o homem que está em honra não permanece, antes é como os animais que perecem. Repare que até hoje o costume é dar aos lugares os nomes de homens. Isso não mudou até hoje. Olha como é antigo isso. Olha como é antigo. Eu moro numa rua que chama Santa Cruz. Bom, aí nesse caso não é nome de uma pessoa. Mas tem gente aqui que mora em São Paulo. E São Paulo é o nome de uma pessoa, de Paulo, apóstolo Paulo. E pensam que dando o nome de São Paulo à cidade de São Paulo, acham que estão homenageando São Paulo. Mas Paulo ficaria horrorizado se ele visse acontecer isso. Ainda bem que ele não está aqui. Mas ele certamente não é honra conforme Deus dá o nome de ruas, praças, cidades a homens. A cristandade, então, ficou tão doida que dão nome de praça da Bíblia, ou pegam lá Avenida Pastor Fulano de Tal, ou Rua Bispo não sei o quê. Gente, que loucura! Isso vem de costume lá dos descendentes de Caim. Dos descendentes de Caim, de dar nomes. Para quê? Para tentar preservar. Falar assim, eu sou daqui da terra, a terra é minha, eu que mando aqui. Essa é a ideia. O problema, então, quando Caim constrói a cidade, eu já li comentários de autores cristãos dizendo que cidade é uma coisa maligna. Não, cidade não é uma coisa maligna. Assim como também a cesta de frutos e verduras e legumes que Caim entregou, não é uma coisa maligna porque foi tirada da terra que Deus amaldiçoou. Embora alguns autores dizem isso. Não é, porque depois, na lei, Deus pedia ofertas de manjares, de fruto da terra. Eles colhiam o fruto da terra e ofereciam a Deus nas ofertas de manjares. Então, o raciocínio de que porque veio da terra é maligno não é correto. É maligno porque o homem está fazendo a sua própria vontade. A parte de Deus, qualquer coisa é incorreta. Mesmo porque o rebanho lá de Abel também comia da terra. Deus, quando criou o ser humano, ele deu ao homem uma tarefa. Você vai pegar a terra e transformar a terra em alimento. Vai lavrar a terra. O que é lavrar a terra? É pegar o produto bruto e transformar num produto fino, que é o alimento. É uma transformação. Como Deus é criador, e nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós também temos a capacidade criativa. Nós, homens, também sabemos criar. Não como Deus, é claro, mas nós sabemos transformar uma coisa em outra. O problema é que o ser humano, por causa do pecado, ele transforma geralmente uma coisa em outra coisa, porém maligna. Não alguma coisa para o benefício de outro, mas para o seu próprio benefício. E com isso ele forja armas, ele cria venenos, ele faz tanta coisa. Mas na sua origem, Deus queria que o homem transformasse realmente, lavrasse a terra e da terra tirasse o seu sustento, tirasse os remédios, tirasse o combustível para cozinhar, tudo da terra. Mas com uma intenção outra que não fosse para si mesmo. Então o problema não era ali, efetivamente, como alguns dizem, que a cidade era... O problema era a cidade. E essa ideia, eu como vim do esoterismo, né, antes da minha conversão, e daquelas ideias de que tem que morar no campo. E fui morar 3 anos no meio do mato, lá em Alto Paraíso de Goiás. Eu falei que eu avisei que ia falar de Alto Paraíso. Avisei. Então,
Mas isso aí vem da ideia de um filósofo que nasceu na Suíça, em 1700 alguma coisa, Jean-Jacques Rousseau. E Jean-Jacques Rousseau, com a sua filosofia, influenciou muitos cristãos na Europa, em especial os que imigraram para os Estados Unidos, para a América, Canadá e Estados Unidos, que eles trouxeram a mentalidade totalmente errônea de que um cristão tem que morar em fazenda, que não deve morar em cidade. A cidade é maligna, a cidade é pecaminosa, tem que morar na fazenda. Eu acho que aqui alguns conhecem até uns que moram em fazenda e acham que por aí está meu caminho, né? Não é certo isso. A cidade é uma coisa que Deus permitiu que fosse criada e Ele vai terminar a história da humanidade com uma cidade. Deus escolheu uma cidade aqui no planeta, que é Jerusalém, e Deus vai trazer uma cidade no final, a Nova Jerusalém. Cidade não tem problema, o problema é para que ela é dedicada. Com a finalidade dela, que é a finalidade que o homem põe, que é pecaminosa. Então o problema não está na cidade, porque Deus escolheu uma cidade na terra, e a história da humanidade vai terminar numa cidade. E quando os hebreus entraram em Canaã, Deus mandou eles habitarem as cidades de Canaã, da terra de Canaã. Ele não teria mandado se fosse mal, ruim. Tipo assim, eu vou mandar... Não, mas eles vão pecar. Não, era para habitar nas cidades. É isso. E a cidade é o lugar que Deus, inclusive, preservou uma parte do seu povo, os judeus, que foram levados no exílio para a cidade de Babilônia. E lá em Babilônia, Jeremias escreveu uma carta para eles, porque os falsos profetas queriam que eles se rebelassem contra a Babilônia. E Jeremias escreveu, tem uma carta de Jeremias que fala assim: vocês têm que orar pela cidade de Babilônia. Vocês têm que orar pela prosperidade de Babilônia. Vocês têm que orar pelos habitantes. Mas pensa assim, mas peraí, são inimigos, trouxeram a gente aqui presos. Deus queria que eles orassem por aquela cidade iria abrigá-los, pelo tempo que eles mereciam ficar ali, durante aquele período, porque Deus permitiu que eles fossem para lá. Então eles tinham que orar pela cidade. Eles não tinham que fazer protesto na rua, lutar contra, nada disso, nada disso. Quando os homens construíram a cidade de Babel, muitos pensam também, tá vendo? Babel, maligna, tá? Mas eles construíram com um objetivo maligno. Qual era? No começo, Deus tinha falado para eles se espalharem por toda a terra. E eles fizeram o quê? Não espalharam por toda a terra. Eles simplesmente falaram, vamos ficar aqui em Babel e vamos construir uma torre para fazermos um nome para nós, para ficarmos famosos. Olha o homem aí, querendo ele próprio ganhar alguma coisa, né? Ser alguém nesse mundo. E eles construíram uma torre, que algumas teorias dizem que era uma torre de observação astronômica. Eles seriam muito burros se fizessem isso, porque a torre foi construída numa planície, num lugar cercado por montanhas altíssimas. Qualquer pessoa um pouco inteligente que quisesse observar os planetas, as estrelas, construiria a cidade no pico de uma montanha, e não na planície, não é? Então não foi para isso. Eles construíram para marcar presença na terra e ficarem juntos, para que Deus não nos espalhe por toda a terra. Mas foi o que o Senhor fez. Misturou a língua de todo mundo, e aí tiveram que se espalhar. Não, cada família de língua, para um lado, formaram-se assim as nações. Então o problema é sempre na intenção do homem, não no que acontece, ou seja, construir uma cidade, ou plantar, fazer agricultura, ou outras coisas. Se a gente pegar, por exemplo, o Senhor Jesus, como que qualquer guru de qualquer religião faria? Iria morar numa caverna no alto de uma montanha inacessível a todos os homens. Não é assim? Até em gibi é assim, né? Mas o Senhor Jesus, quando veio ao mundo, ele foi morar num grande centro, ele foi morar em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade que ficava na rota que vinha da China para o Egito, a rota comercial. Então, por Cafarnaum, passavam mercadores, camelos, carroças e tudo, com especiarias, com produtos de todo lugar do mundo.
Ali era o burburinho do comércio, era Cafarnaum. O Senhor não se isolou. O Senhor quis ficar visível e acessível a todos os homens. E Cafarnaum servia para ele para isso. Então é bobagem o cristianismo americano e canadense que prega que o cristão, para ser feliz, para ser puro e santo, tem que morar no campo e não na cidade. Tem os Amish lá, aquela seita dos Amish, que eles pararam, tipo tecnologia, eles não aceitam, eles andam de carroça, eles trabalham na terra, moram em fazendas, não moram em cidade. Mas é interessante que eu estava em Filadélfia e fui num mercado muito parecido com esse que a gente tem aqui, aquelas bancas assim, né? De frutas, verduras, queijos e tal. E tinha uma banca dos Amish ali da região. Eles chegam nos carroções dele, não vem nem de Kombi, nada, vem de carroça, coloca lá as verduras, coisas. E eu observando os homens com a roupa tipo fazendeiro, né, um chapelão, as mulheres com vestidão comprido até os pés, com aquela touquinha na cabeça, e muito fantasiados a rigor, né, do jeito que é o Amish. Aí eu olhei assim, tinha uma jovem, uma adolescente, atendendo no balcão, eu olhei para o pé dela. Um tênis Nike, que nem tinha no Brasil ainda na época, com os filetes fosforescentes. Eu falei, bem sem tecnologia, né? Bem antitecnológico. Para fabricar um tênis daquele lá, precisa de altíssima tecnologia, material e máquinas e tudo. Então é só na cabeça da pessoa que ela acha que ela está fugindo do sistema e tudo mais. Porque eu fiz isso também, eu fui morar no mato, eu aprendi a fazer sapato, eu fiz sapato à mão, com couro. Comprei couro e cortava e costurava com agulha e linha e tal. Só que eu não pensava o seguinte, o couro que eu comprava já era couro produzido, né? Curtido. Porque um couro, se você matar uma vaca e tirar o couro, você não consegue fazer nada com aquele couro, porque é duro que nem uma pedra, nem dobra. Você tem que curtir, tem todo um processo químico e de sais e tudo mais para você conseguir transformar ele numa coisa maleável. Então era só na minha cabeça que eu achava que ia conseguir viver no mato fazendo minha comida e minha roupa e meu sapato. Então o Senhor Jesus ensinou uma coisa importante em Mateus capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Olha a cidade aí. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, não diante das vacas e das cabras e das galinhas, diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aliás, a primeira vez que eu preguei o Evangelho, eu estava congregando numa pequena congregação batista lá em Alto Paraíso. Era praticamente uma garagem, né? O Lemão conheceu, lembra? Não tinha placa, não tinha nada. Era um casal, tinha umas velhinhas, e aí me convidaram se eu podia pregar. Eu falei, posso, nunca fiz, mas vou pregar. Então, para treinar, eu juntei minhas cabras num cercadinho lá no sítio e preguei para elas. E pelo jeito, nenhuma se converteu, mas pelo jeito não foi ruim a pregação, porque elas não deram chifrada em mim, nada disso. Mas uma pessoa... E quando eu estava no sítio, eu pensava diferente do que eu penso hoje. Eu pensava que realmente tinha que ficar no meio do mato. Para que, se todo mundo fosse para o meio do mato, o mundo seria melhor, todos teriam uma vida maravilhosa, de paz e amor e prosperidade. Só que eu não entendia que não ia ter mato para todo mundo. É pouco mato que tem no mundo, para todo mundo querer viver no mato e plantar sua própria comida, não tem economia de escala. Você vê hoje aqueles plantios enormes, coletadeiras e tal. Não, imagina transformar aquilo numa enxadinha com o caboclinho lá, cavando a terra, pondo feijãozinho. Não vai alimentar, não consegue mais. O mundo é muito complexo para isso hoje. Impossível. Sim, eu era tonto, né? Totalmente tonto. Ainda sou, mas eu era mais tonto ainda. Para acreditar nas coisas que eu acreditava que eram infladas pelos pensamentos desse filósofo, Rousseau, que todos os livros que vinham de Morar no Mato tinha lá citações dele, porque ele achava que tinha que todo mundo ia morar no mato. Deve ter vendido o livro, deve ter feito bem para ele. E quando eu estava
em dúvida de o que fazer, eu recebi uma carta de um irmão, que alguns aqui conheceram, que já está com o Senhor, o Flávio Kiel, e o Flávio me mandou uma carta que era o seguinte, uma carta de George MacDowell, um poema. E eu traduzi o poema, e o poema é assim: eu disse, deixe-me caminhar nos campos. Deus disse, não, caminhe na cidade. Eu disse, mas ali não há flores. Ele disse, não há flores, mas uma coroa. Eu disse, mas o céu ali é escuro, não há nada além de barulho e confusão. Mas ele me interrompeu com um suspiro, ali há mais, ali há pecado. Eu disse, mas o ar é poluído e a fumaça esconde o sol. Ele respondeu, mas as almas estão doentes e perdidas nas trevas. Eu disse, vou sentir falta da luz e os amigos sentirão minha falta. Ele respondeu, escolha esta noite, se é para eu ou eles sentirem a sua falta. Pedi por mais tempo para resolver, mas ele disse, é difícil decidir? Não parecerá difícil no céu, se seguir minha direção. Lancei um olhar aos campos, então me voltei para a cidade. Ele disse, filho, você vacila em trocar as flores pela coroa? Então sua mão pegou a minha e em meu coração ele entrou e hoje caminho numa luz divina, na senda que antes eu temia olhar. A carta foi um tiro no coração. De repente, toda a minha filosofia de vida desmoronou. De repente, eu estava ali falando, o que eu estou fazendo aqui pregando para cabra e para galinha? Não tem sentido uma vida assim. Deus deve ter mais coisa. Em Gênesis 4, versículo 18 em diante, diz que a Enoque nasceu Irade. E Irade gerou a Meujael. E Meujael gerou a Metusael. E Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. Isso equivale à pecuária. Agora, voltando àquela ideia de falar que a cidade é maligna, alguns também falam, não, isso aqui foi as coisas que os filhos de Lameque fizeram e são coisas malignas. Ora, se são coisas malignas, por que Deus mandou usar essas coisas? Não é? Deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. Isso é pecuária. Deus exigia animais limpos para sacrifícios. Abel criava gado. Provavelmente ovelhas, né? Gado pequeno. O nome do seu irmão era Jubal. Esse foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Ah, maligno! Ué, mas o templo, a adoração que Deus instituiu no tabernáculo e depois no templo, por acaso não tinha os instrumentos musicais também? Tinha. Tinha. O problema era a finalidade. A finalidade era o problema. Você pode fabricar uma faca para tipo um bisturi. Você fabrica um bisturi. Você transforma o aço, o ferro, o minério e tal, em aço, fabrica um bisturi. Você fez aquilo que Deus determinou no começo. Pegar a matéria-prima da terra e transformar em algo útil para o ser humano. Você pode também usar esse bisturi para matar gente, não é? Pode. Quando a Mercedes-Benz fabrica uma van, eles não estão pensando em fabricar um carro-bomba. Eles estão pensando em fabricar um carro que possa ser equipado para ser uma ambulância. Mas aí vem um doido lá e transforma aquilo num carro-bomba. A culpa da Mercedes-Benz? Não. A culpa é do doido. A mesma coisa com tudo que se refere à tecnologia. O homem faz, mas ele pode tanto usar para o bem quanto para o mal. Então não adianta fazer aquela ideia de, não, então, tudo isso vem do diabo, porque nós usamos tecnologia todos os dias. Uma grande parte das pessoas que estão aqui hoje vieram ao conhecimento do lugar de reunião e mesmo do Evangelho através de vídeos numa internet
que muitos cristãos no começo eram contra a internet, porque a internet é do demônio e tal. E no fim usou-se como instrumento para a salvação de pessoas e para ensino de pessoas. E hoje todo mundo usa, ninguém nem questiona se isso é maligno ou benigno. Todo mundo sabe que a utilidade que você vai dar é que vai definir se é maligna ou benigna, né? Então Deus chamou artistas, né? O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Isso são as artes. E Deus chamou artistas para decorarem o tabernáculo e chamou cantores para o seu louvor. E em Êxodo 31, isso é dito lá, versículos 2 em diante: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o lavor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lapidar pedras para engastar, e em talhes de madeira para trabalhar em todo o lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, para que façam tudo o que tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório que está sobre ela, todos os pertences da tenda, e etc, etc, etc. Inclusive aqueles dois querubins de ouro lavrado, colocados sobre o propiciatório. Mas Deus não falou para não fazer imagem? Sim, para não fazer imagens para serem adoradas como Deus. Mas Deus mandou fazer imagens que fossem usadas no serviço dele. Então, um pouquinho de inteligência, nós percebemos que as distorções sempre são por causa do pecado do homem, que está voltado para si mesmo e faz as coisas pensando em si mesmo só, fazendo a própria vontade. E pecado é fazer a própria vontade, e não a vontade de Deus. Pecado é dar o nome na rua, e não dedicar aquilo a Deus ou alguma coisa. Pecado é querer ficar num lugar só e construir uma torre para fazer um grande nome na terra, quando Deus falou assim: espalhem pela terra. Então, sempre que nós fazemos a nossa vontade, nós estamos pecando. E nós estamos pecando porque Adão e Eva caíram em pecado lá no Jardim do Éden. E por isso o mundo está essa coisa que está. E não vai melhorar. Às vezes eu pego alguém me falando: não, mas nós temos que lutar pelos nossos direitos, e o governo não sei o quê, e tem que fazer manifestação. Eu falo: amigo, você está querendo pintar o Titanic? Vai pintar o Titanic de uma cor alegre? Ele já bateu no iceberg. Deus vai destruir esse Titanic. Não tem mais o que fazer, não tem remendo. Prepare-se para entrar no barco salva-vidas, que é Cristo, para ir embora para o céu. É isso que nós devemos buscar. Tem 5 minutos ainda, hein, gente? Lineu, me avisa, hein? Gênesis 4, 22. Exilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Noema. Aqui ninguém fala o que Noema fez, né? Mas, como eu falei, só os nomes que importam ao relato é que aparecem. Deus criou, então, o homem à sua imagem e semelhança, e o homem é criativo. Não tem nada de errado em ser criativo. Errado é usar a criatividade para fins contrários à vontade de Deus. Esse é o erro. Deixar que o pecado contamine a criatividade. Mas, chegando perto da nossa linha de chegada aqui, disse Lameque às suas mulheres Ada e Zilá: ouvi a minha voz, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Esse pisar aqui no original me parece que é por fazer um raspão na pele, né? Fazer um machucado na pele. Ele matou. E ele está avisando as duas esposas. Imagina você casando com um homem desse, né? Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte: nunca eu vou perdoar ninguém. O Senhor falava lá no Evangelho, né? Quantas vezes devo perdoar? 70 vezes 7. E Lameque está dizendo que 70 vezes 7 ele vai se vingar. Que diferença é essa do Senhor para Lameque? Pensa o seguinte:
O Senhor podia ter esmagado Caim quando ele matou Abel. O que ele fez? Não fez. Ele deu uma oportunidade de Caim se arrepender e ser salvo. Tratou com misericórdia aquele homem maligno que matou o seu próprio irmão. E depois alguém vem falar que Deus é ruim, Deus é mau. Vai ver lá a história de Caim. O que Caim merecia? Ser morto logo na hora. Não foi. Deus tentou de todas as maneiras salvá-lo. Mas ele próprio lavrou a sentença sobre si mesmo. Caim, então, merecia ser morto. E o Senhor fez o que com ele? O Senhor se deixou morrer no lugar de Caim. Se Caim devia ser esmagado, o Senhor preferiu tomar o lugar do pecador e ser esmagado no lugar do pecador. Aqui essa sala, todos nasceram como Caim, pecadores. E muitas vezes nós apontamos os dedos para todos os lados, mas todos também somos culpados. Todos somos culpados. E a misericórdia de Deus é por isso que nós não somos consumidos. Ele podia fazer assim e pum, isso aqui virar um fogo só. Mas ele não quis. O Senhor preferiu ir no lugar do pecador para sofrer o dano, para poder salvar. Caim falou que viveria errante, né? Viveria errante pela terra. E quem o encontrasse o mataria. O Senhor Jesus viveu errante pela terra, por amor de nós. Lembram-se que ele falava que o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça? As aves têm ninhos, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça. O Senhor se fez um errante nessa terra, por amor de nós. Caim disse que quem o encontrasse iria querer matá-lo. O Senhor se deixou encontrar no jardim do Getsemane para ser morto. Para ser morto. Caim saiu de diante da face do Senhor, diz lá a passagem. Mas no caso do Senhor, foi o próprio Deus quem virou a face para que ele morresse sozinho, solitário na cruz, carregado com os nossos pecados. Veja que interessante a antítese de Caim e do Senhor. De um lado você tem o pecador culpado, que merece condenação, e do outro lado você tem o Senhor que se deixa condenar no lugar do pecador. De um lado você tem um Caim, um ser humano que estava fadado a viver errante, e do outro lado você tem um Senhor que viveu errante, por amor dos homens. De um lado você tem Caim aceitando a ideia de que quem o encontrasse iria matá-lo, e do outro lado, o Senhor se deixando encontrar para ser morto por nós, por nossos pecados. E finalmente, Caim sai diante da face do Senhor e o Senhor Jesus vê a Deus sair de diante da sua face, para que ele fique 3 horas em trevas ali naquela cruz, morrendo por nós. Quando a gente continua a leitura lá de Gênesis, diz que tornou Adão a conhecer a sua mulher e ela deu à luz um filho e chamou o seu nome Sete. Porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Repare que o nome do Senhor passou a identificar os que eram dele, a partir desse momento. E hoje nós temos 2 classes de pessoas no mundo. As que são identificadas pelo nome de Caim, que ainda continuam nos seus pecados, continuam nas suas culpas, e as que são identificadas pelo nome de Jesus. Quando você é batizado, você recebe sobre si o nome de Jesus, para ser identificado como um cristão. Mas ainda assim, isso não vai salvar você. Mas quando você crê em Jesus como seu Salvador, e confessa Ele como seu Salvador e Senhor, você recebe o perdão de todos os seus pecados e passa a ser realmente um filho de Deus,
uma testemunha de Deus nesse mundo, não para viver numa caverna ou para ir morar em Alto Paraíso, mas uma pessoa aqui para testemunhar de Cristo para outras pessoas, levar as boas novas de salvação, para que a família de Deus cada vez cresça mais e mais. E todos aqui perceberam como é bom, de repente, encontrar tantos parentes, né? Tantos irmãos. A gente encontra parentes, só que é uma reunião que não tem briga, né? Geralmente, reunião de parentes tem muita briga. Mas todos irmãos, falando a mesma língua, se entendendo, tendo o mesmo Salvador, o mesmo Senhor, o mesmo amor pelo Senhor. Cada um aqui nessa sala, eu tenho certeza que se ouvirem alguém falar mal de Jesus, vai sentir o coração doer. Porque assim é o Espírito Santo que habita em nós e também nos faz sofrer quando pecamos e temos então de confessar o nosso pecado. E aí, no momento em que você passa a levar sobre si o nome do Senhor Jesus, porque você verdadeiramente creu nele, você não quer mais viver encurvado sobre si mesmo, como definiu Lutero a respeito do pecador, né? Aquele que vive encurvado para si. Primeiro eu, lei de Gerson, tudo para mim. Não, você vai querer viver realmente para dar glória a Deus e para que Ele use você como instrumento dele para a salvação de outros. Podemos dar graças a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos, Pai, que Tu possas tocar o coração daqueles que porventura ainda não tenham recebido a salvação eterna, para que conheçam o perdão dos pecados através da morte de Cristo na cruz, carregando ali os nossos pecados, os pecados de todos os que nele creem, carregando ali as nossas culpas e pagando o preço com a única moeda que poderia ser aceita por Deus, o sangue de um cordeiro justo e perfeito. Nós agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade, esperamos que seja a última e que logo estejamos na presença do Teu Filho aí no céu. Nós agradecemos, rogamos por aqueles que ainda vão viajar, que Tu possas guardá-los no caminho, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.